Olá, garotada do quarto e do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos novamente juntos, retomando as nossas aulas em casa, com as nossas teleaulas, não é? Do programa Educa Belém. E hoje a gente está retomando as aulas de ciências, continuando as unidades sobre o sistema corporal humano. Lembram que a gente já falou do sistema digestório, do sistema respiratório, falamos também do sistema circulatório. Vocês lembram de tudo isso? Pois é, a aula de hoje é uma continuação dessa unidade sobre o corpo humano e falaremos sobre o sistema excretor, tá bem? O nome é um pouquinho diferente, talvez vocês não conheçam essa palavra, excreção, mas é algo bem simples, a gente vai descobrir melhor aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então acompanha comigo aí na tela o assunto de hoje. A nossa aula vai tratar sobre eliminação de resíduos, a excreção. Qual é o objetivo da aula de hoje? Compreender que a excreção é o processo de eliminação de substâncias que não são necessárias no corpo. Também temos o objetivo de conhecer os órgãos do sistema urinário, aprender sobre o processo de formação e eliminação da urina e reconhecer o trabalho conjunto do sistema circulatório e do sistema urinário no transporte e na eliminação dos resíduos produzidos pelo corpo. Olha só a nossa dica aí. Pegue o seu caderno, a sua caneta ou então o seu lápis e anote o cabeçalho da aula de hoje, tá? Aula de ciências, assunto eliminação de resíduos. Anote o meu nome aí, professora Elaine Souza. Em seguida, anote o nome da sua professora, o seu nome no campo aluno ou aluna e a data que você está assistindo a aula de hoje, tá bom? Tudo bem? Então vamos começar. Os professores, quais são as habilidades que a gente vai trabalhar na aula de hoje? As habilidades EF05, CI06 e EF05, CI07. Quais são? Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas, e ainda justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos, ok? Então se ligue aí. Durante a aula de hoje, você vai observando isso daí, tá, gente? O sistema digestório, o sistema respiratório, a gente vai compreender como um conjunto, né, entre esses sistemas, uma relação para que o nosso organismo funcione bem, tá? O papel do sistema circulatório, não só na aquisição dos nutrientes, na distribuição desses nutrientes, mas também na eliminação dos resíduos produzidos pelo nosso corpo, tá legal? Então vamos aí. Eliminação dos resíduos. O que quer dizer excreção? Em suas atividades e funções, as células do nosso corpo produzem resíduos que, se forem acumulados, poderão tornar-se prejudiciais para a nossa saúde. Assim, a excreção é o processo pelo qual o corpo elimina essas substâncias, tá? Atenção aí nessa setinha vermelha. A excreção é o processo pelo qual o corpo elimina essas substâncias. Então, você já está sabendo do que nós vamos falar hoje. E no dicionário, aí nessa pesquisa que eu fiz, no dicionário.com.br, excreção pode ser considerada a ação de expelir por homem ou animal resíduos alimentares não utilizáveis. Outra definição é aquilo que é excretado, diz-se da urina, do suor, das fezes, etc. Então, isso tudo quer dizer excreto ou excremento, tá, gente? Então, uma palavrinha que no nosso dia a dia a gente conhece muito, é o famoso fazer xixi, né? O nosso suor, as fezes. Então, tudo isso faz parte do sistema excretor, tá? Vamos aí, continuando. Então, agora a gente vai falar sobre o sistema urinário. No corpo humano, existem órgãos que atuam na separação e na eliminação de substâncias dissolvidas no sangue. Esses órgãos compõem o sistema urinário, formado pelos rins, ureteres,
bexiga urinária e uretra. Então eu trouxe para vocês aqui uma imagem. Olha aí como é que funciona esse sistema. Estão acompanhando? Então, nós temos aí os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Eles que fazem parte, esses órgãos, do sistema urinário, tá? Mas você pode ver também que o sistema urinário, ele está interligado com o sistema circulatório, que nós falamos na última aula de ciências, tá? Então, você vê aí a presença das veias, das artérias, que vão trabalhar com essa circulação do sangue para que ele seja filtrado pelos rins e, no final desse processo, eliminado através da urina, tá bem? Vamos aí na próxima tela. Olha só, vamos falar agora sobre a formação e a eliminação da urina. A urina, gente, vai ser formada a partir desse processo que você está acompanhando aí na imagem. No primeiro momento, o sangue percorre os vasos sanguíneos até chegar aos rins. No segundo momento, os rins filtram o sangue e dele retiram a água e outras substâncias. Essa mistura que vai formar a urina, tá, gente? Da água e outras substâncias que serão eliminadas. No terceiro momento, você acompanha aí na imagem, o sangue que já foi filtrado volta a circular pelo corpo. No quarto momento, a urina que se forma nos rins segue para a bexiga urinária pelos ureteres. São esses canais aí que vão ligando do rins até a bexiga. No quinto momento, a urina fica armazenada na bexiga urinária. Quando a bexiga urinária fica cheia, sentimos aquela vontade de urinar, né? Aquela vontade de fazer xixi, sentimos um incômodo, né? E no sexto momento, a urina sai da bexiga urinária pela uretra, que conduz a urina até o meio externo. A uretra é esse canalzinho que passa no nosso órgão genital, tá? Ou dos meninos ou das meninas, para que a urina saia. É aquele buraquinho por onde sai a urina que a gente sabe na hora de ir ao banheiro, tá bom? Volta aqui comigo. Então, gente, olha só. O que nós podemos entender nesse primeiro momento da nossa aula? Que o sistema urinário, ele faz parte de um conjunto que se liga a todos os outros sistemas do nosso corpo, né? Então, o sistema urinário faz parte do momento da excreção. Aquelas substâncias, a água, outras substâncias que não são aproveitadas pelo nosso organismo, elas precisam sair, elas precisam ser eliminadas. E é o sistema urinário que vai fazer essa filtragem do sangue, essa limpeza, essa pureza do nosso organismo, tá ok? Então, o que vocês compreenderam? No primeiro momento, o sangue, ele chega até os rins, não é isso? E ele vai ser filtrado. Lembra o filtro de água da nossa casa? Quando a gente precisa purificar a água? Pois é, os rins vão fazer esse mesmo papel de um filtro. Eles vão limpar as impurezas do sangue, retirando água e outras substâncias que não serão mais utilizadas, tá? Eles vão filtrar e vai devolver esse sangue já filtrado para o nosso organismo. E essa água, essas outras substâncias que não servem mais, elas vão ser eliminadas, vão descer pelos ureteres e vão se acumular na bexiga. E essa substância se chama urina, tá bem? Que posteriormente, quando a bexiga ficar cheia, a gente sente aquela vontade de fazer xixi, né? Vai ser eliminada pelo canal da uretra. Conseguiram entender? Imagine essa ideia que eu falei para vocês de filtrar. O filtro da nossa casa, quando vai filtrar a água, ele faz essa purificação, não é isso? A mesma coisa acontece no sistema urinário. Os rins vão purificar o nosso sangue, vão devolver para o nosso organismo esse sangue já limpinho, sem esse excesso de substâncias. E o restante, o que foi o produto dessa limpeza, que vamos chamar de urina, é esse líquido amarelado, né? Tem uma cor específica, um odor específico. Ele vai ser eliminado pela uretra. Beleza? Conseguiram compreender? Para ficar ainda mais claro a explicação de como funciona interligado o sistema circulatório e o sistema urinário, a gente vai assistir agora mais um vídeo bem bacana daquele canal Smile and Learn. Tá legal? Bora acompanhar aí comigo. Sistema excretor. Sistema urinário. O
O sistema excretor é responsável por eliminar tudo o que o corpo não precisa. Os rins limpam o sangue, produzindo a urina, que tem todas as substâncias que o seu corpo não precisa. Quando os rins terminam de filtrá-la, a urina passa pelas vias urinárias. Posteriormente, do uréter até a bexiga. Aqui vai se acumulando até você ter vontade de ir ao banheiro. Depois, passa pela uretra e é expulsa para o exterior. Olha só, esse vídeo ele ilustra, né, muito bem o que a gente conversou agora há pouco sobre o sistema urinário, sobre o sistema excretor, tá legal? Perceberam aí esse papel importante dos rins, dos ureteres, levando o canal urinário até a bexiga e depois da bexiga pela uretra, a eliminação da urina? Conseguiram visualizar legal? Por favor, hein? Não quero ninguém com dúvidas, tá? Então agora a gente vai continuar falando sobre a importância da gente cuidar do sistema urinário, de fazer os nossos exames periódicos. Vamos continuar falando sobre isso, que é tão importante cuidar do sistema urinário para que a gente tenha saúde. Já que o sistema urinário é importante para fazer a excreção dessas substâncias que não servem mais para o nosso corpo, se ele não estiver funcionando adequadamente, nós vamos acumular no nosso corpo essas substâncias que podem ser prejudiciais, podem nos acarretar doenças, tá legal? Então vamos falar agora sobre o exame de urina. Imagino que todos vocês já devam ter feito esse exame, já saibam como é que se faz, mas por que ele é importante? Porque que de vez em quando, 1 ou 2 vezes ao ano, que a gente vai ao médico ou a médica, pediatra, né, com a mamãe, com o papai, por que a médica pede esse exame de urina? Vamos acompanhar aí na tela. Então, gente, qual a importância do exame de urina? O exame de urina pode oferecer informações importantes sobre o estado fisiológico do organismo, sobre a presença e a evolução de muitas doenças sistêmicas, sobre a avaliação de certos tratamentos e sobre o estado funcional dos rins. É um dos exames complementares coadjuvantes mais utilizados na clínica. A análise da urina pode ser feita quanto à quantidade de urina, quanto à densidade, contra o seu pH, aspecto físico, que aí a gente vai observar a cor, a transparência, o cheiro da urina e etc. Também quanto à presença ou não de elementos e sedimentos anormais na urina, né? Quanto à presença ou não de germes. E também pode avaliar a composição bioquímica e fazer a pesquisa microscópica da urina, certo? Continuando aí. Muitas substâncias são encontradas regularmente na urina, em taxas fisiológicas normais, mas podem ser aumentadas em determinadas condições patológicas. O que quer dizer esse patológicas? Em doenças, né? Quando a pessoa está doente, no exame de urina, algumas dessas substâncias vão ser encontradas em níveis anormais, entre as quais se conta a glicose, quem não lembra, é a quantidade de açúcar, né, no sangue, a ureia, a creatinina, o ácido úrico, o sódio, o cloreto, o potássio, o cálcio, o magnésio, a amônia, o fosfato e o sulfato. Olha só, né, crianças, quantas substâncias que a gente identifica através de um exame de urina. E a observação dessas substâncias, se essas quantidades estão anormais ou anormais, é que vai indicar para o nosso médico a presença ou não de doenças, tá? Um exame simples de urina pode ajudar a diagnosticar algumas doenças, né? Uma gama de enfermidades, como está escrito aí. Além de poder revelar até o sexo de um bebê, antes mesmo que um exame, né, como a ultrassonografia, possa fazê-lo. Este exame é conhecido como IntelliGender e ajuda a ver o sexo do bebê por volta da 10ª semana de gestação, com um índice de acerto de 82%. Esse exame ele já é comercializado em alguns países, mas ainda não chegou ao Brasil. Esse texto foi adaptado desse site aí que eu coloquei para vocês, tá? Como pesquisa, feita dia 28 de agosto agora desse ano, tá legal? Então vem aqui comigo.
Estão compreendendo como é importante que o nosso sistema urinário ele esteja funcionando bem para a nossa saúde? Então, uma das formas da gente ver se está tudo bem é fazer o exame, né? O exame laboratorial da urina. Então, pede para o papai, pede para a mamãe, deixar sempre em dia esses seus exames, fazer de 1 ou 2 vezes ao ano essa pesquisa, tá, gente? É sempre para pensar em prevenir problemas de saúde, tá legal? Então, agora que a gente já falou bastante do sistema urinário, do sistema excretor, tá na hora de fazer uma atividade. Vamos ver se você conseguiu aprender bastante. Vamos lá? Então, aqui na atividade número 1, você observa o funcionamento do sistema excretor, né, do sistema circulatório. Estão interligados esses dois sistemas, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta diz: qual o nome do processo de eliminação de resíduos do corpo humano? Olha aí, bem fácil esse é o assunto da aula de hoje. Como se chama esse processo mesmo de eliminação dos resíduos? Muito bem, quem acertou aí é excreção. Segunda questão. Explique qual é a relação entre o funcionamento do sistema circulatório e a eliminação de resíduos. Olha só, agora há pouco eu falei bastante sobre isso, sobre o sistema circulatório e a eliminação dos resíduos, que é junto com o sistema excretor. Você lembra aí como é que funciona? Vamos lá. Os rins filtram o sangue e dele retiram água e outras substâncias, formando a urina. O sangue filtrado volta a circular pelo corpo e a urina é eliminada. Então, você vê aí nessa resposta a presença dos dois sistemas. O sistema circulatório, em que leva o sangue até os rins e retorna esse sangue filtrado para o seu corpo. E o sistema excretor, né? A eliminação dos resíduos com o produto final, que é a urina. Beleza? Então, vamos aí para a atividade 2. Primeira questão da atividade diz assim: escreva o nome do ou dos órgãos que realizam as funções descritas a seguir. Então, eu vou te dizer uma função e você vai tentar dizer para mim qual o órgão que realiza essa função, tá bom? Vamos lá. Primeira função. Como é o nome do órgão ou dos órgãos que são os canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária? Bora lembrar. Como é o nome daquele canalzinho que sai do rim e vai levando a urina até a bexiga? Vamos lá, quem prestou atenção na aula? Muito bem, são os ureteres. Segunda, a letra B. O órgão no qual a urina fica armazenada. Ah, muito fácil essa, hein, galera? Qual é o nome do órgão? É a bexiga urinária. Por que esse nome bexiga, né? Porque lembra um balãozinho, né? Em alguns lugares do Brasil, o nosso balão é chamado de bexiga. Então, vamos lá para a letra C. Os órgãos que retiram do sangue a água e outras substâncias. Como é o nome desse órgão que faz isso? No caso, do plural, né? São 2 órgãos. Muito bem, quem pensou rápido aí acertou, são os rins, tá? Nós temos 2 rins, o rim direito e o esquerdo. Mais uma perguntinha. Como se chama o canal que conduz a urina até o meio externo? Bem facinho essa, só tá faltando um aí, né, para compor o sistema urinário. Como se chama o canal por onde sai a nossa urina, o xixi? Quem lembra? É uretra, muito bem. Então, agora vamos para a questão número 2. Do que a urina é composta? O que ela é feita? Do que ela é formada? E por que ela precisa ser eliminada do nosso organismo com frequência? Vamos lá, galera, quem consegue explicar essa para mim? Olha só, a urina é composta de água e substâncias tóxicas, ou que não são mais necessárias ao nosso organismo. Então, por que ela precisa ser eliminada com frequência? Ela precisa ser eliminada porque essas substâncias, se acumuladas, podem prejudicar a nossa saúde. Beleza? Olha para cá. E aí, me conta. Você conseguiu acertar as questões? Conseguiu acompanhar o pensamento sobre o sistema urinário, o sistema excretor? Espero que sim, hein? Fica ligado. Agora vamos falar sobre outro assunto importante para a saúde do nosso sistema urinário, para a saúde do nosso corpo de uma forma geral.
nós vamos falar sobre a importância da água. Trouxe até aqui a minha garrafinha para lembrar você. Você já tomou água hoje? Hein? Não se esqueça, não é tomar só quando tá com sede, não. A gente precisa tomar várias vezes ao longo do dia, pelo menos de 6 a 8 copinhos de água por dia. Aqueles copinhos assim de água mesmo. E sempre que você for sair, leve a sua garrafinha, tá? Para você não esquecer de estar se hidratando. Quem está voltando às aulas agora na escola, que já voltaram às aulas presenciais, é muito importante você estar com a sua garrafinha de água, tá ok? Vamos falar então sobre a importância da água para o corpo humano. Acompanha comigo. Então, além de filtrar o sangue, outra função dos rins é controlar a quantidade de água no nosso organismo. Para manter a saúde, é importante equilibrar a quantidade de água perdida e a de quantidade, de água ingerida ao longo do dia. Só como curiosidade, eu trouxe para vocês essa tabela aí, que é a perda de água diária de um adulto de 70 quilos. Por onde ele se perde água do nosso dia a dia? Nós perdemos água pela transpiração, pelo suor, pelas fezes, a urina, tá? E quando a gente está em repouso, quanto a gente perde com a transpiração? Em mais ou menos 700 ml, tá? E quando a gente está fazendo uma atividade física prolongada, uma caminhada, andar de bicicleta, por exemplo, a gente perde mais ou menos 1 litro de água, ou 1000 ml. E o nosso suor? Em repouso, a gente perde mais ou menos 100 ml. Quando a gente está correndo, brincando, fazendo uma atividade física, a gente pode perder até 5 litros com suor. Uma pessoa de 70 quilos. Já pensou, gente? 5 litros de suor é bastante, né? Nas nossas fezes, nós também perdemos água, em média de 100 ml. E na urina, em repouso, mais ou menos uns 1.400 ml. E durante uma atividade física, mais 400 ml. Ou seja, uma pessoa, um adulto de 70 quilos, em repouso, pode perder durante um dia 2.000 a 300 ml. Isso dá mais ou menos 2,3 litros, de urina. E se ele tiver atividade física prolongada, correr, brincar, andar de bicicleta, fazer atividades do dia a dia, caminhadas, olha aí, a pessoa de 70 quilos pode perder até 6 litros, 6, ou então 6.600 ml. Olha só, gente. Perder aproximadamente 6 litros de água através da urina é bastante. Então, a gente precisa repor essa água ao longo do dia, tá legal? Então, agora, na próxima tela, a gente vai falar sobre a importância de aumentar o consumo de líquidos no nosso dia a dia, tá bom? Muitas pessoas têm dificuldade de ingerir líquidos, principalmente de se lembrar de consumir água ao longo do dia. Por isso, hoje trouxe aqui algumas dicas para te ajudar a aumentar o seu consumo de água. Algumas pessoas sentem dificuldade de beber água pelo simples fato da água não ter sabor. Então, uma dica é você colocar fatias de limão siciliano, de laranja, de pepino, folhas de hortelã, de alecrim, paus de canela, para aromatizar a sua água e assim dar um sabor melhor a ela. Outra dica é investir em frutas que tenham um teor de água maior, como por exemplo melão, melancia, laranja, limão. Preparar chás em casa, você pode comprar a erva, fazer o chá e tomar ele quente ou gelado, da forma que você preferir, além da água de coco. Além disso, para te ajudar na correria do dia a dia, vale a pena ter dentro da sua bolsa sempre uma garrafinha abastecida com água. Assim, não tem desculpa de que não tem água ou de que tem que parar em algum lugar para comprar. Hoje, inclusive, você pode baixar aplicativos no seu celular para te lembrar de tomar água. Então, de tempos em tempos, vai soar um alarme te lembrando de consumir a água. Então, não existe mais desculpas, não é mesmo? Ok. Viram só o quanto é importante o consumo de água? E ela deu várias dicas através desse vídeo do Ministério da Saúde de como você consumir água no seu dia a dia. Se você não diz, não tem gosto de nada, não gosta de beber água, você pode saborizar essa água, como ela deu várias sugestões, Mas o ideal é você consumir a sua água naturalmente, tá? Sem precisar adicionar outras coisas. Ela é bem legal, a água, ela não precisa ter sabor, Mas se você quiser dar um jeitinho para ficar assim mais prazeroso o consumo da água, tudo bem. Mas o ideal é você consumir sempre que puder, numa quantidade boa,
para que o seu organismo consiga filtrar o sangue, que dê tudo certo, que você fique saudável, tá legal? Então agora a gente vai falar sobre umas curiosidades do corpo humano. Vamos ver aí. Olha só, curiosidades incríveis e nojentas do corpo humano. Um espirro pode chegar à velocidade de 150 km por hora. Você sabia disso? O espirro é uma defesa do organismo para eliminar sujeira e micro-organismos que entram no nariz. No espirro, o ar sai pelo nariz e pela boca de uma vez e leva consigo o que encontrar pelo caminho. Por isso, às vezes, meleca e saliva saem com o espirro. Olha só essa imagem. Então, já que a gente também está nesse momento de pandemia, nada mais, vamos dizer assim, conveniente também se prevenir, né, do coronavírus antes de espirrar, cobrir o nariz, né? Olha aí a dica com o braço, tá? Para não transmitir não só o coronavírus, como outras doenças. Outra curiosidade aí. Temos cerca de 97 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Olha só. O interior do nosso corpo é percorrido por inúmeros tubos estreitos por onde o sangue circula. Se enfileirássemos todos esses tubos, eles seriam suficientes para dar mais de 2 voltas ao redor da Terra. Curioso, né, gente? Se a gente fosse enfileirar todas as veias, artérias, os nossos capilares, né, que já falamos na aula sobre o sistema circulatório, daria para dar 2 voltas à Terra. Vamos ver aí mais uma curiosidade. A meleca do nariz é uma proteção. A pele no interior do nariz produz um muco, uma espécie de líquido grudento que se espalha pelos pelos que estão dentro do nariz. Os pelos e a pele ficam grudentos e criam uma verdadeira barreira contra poeira e micro-organismos que vêm pelo ar que respiramos. Eles grudam no muco e formam a meleca do nariz, que a gente não tem que estar mexendo, né, gente? O ideal é lavar, fazer a limpeza correta do nariz na hora que a gente toma banho ou assoa, tá bem? Outra curiosidade, um adulto faz de 1 a 2 litros de xixi por dia. Xixi é como as pessoas costumam chamar a urina. Esse líquido amarelado que sai do nosso corpo é feito basicamente de água, mas ele também contém uma porção de outras substâncias que precisam ser eliminadas pelo nosso corpo. Outra parte agora da nossa aula, eu resolvi trazer para vocês algumas dicas de prevenção ao coronavírus na retomada das nossas aulas presenciais. Primeira dica é use por no máximo 2 horas a máscara, né? Especialmente se você está indo ao supermercado, farmácia ou na escola, a máscara tem uma validade aí de 2 horas, tá? Segunda dica, troque a máscara sempre que ela parecer úmida, pois a umidade pode colaborar com a contaminação do usuário. Nunca compartilhe a sua máscara e mantenha a máscara cobrindo o tempo todo o nariz e a boca, tá? Outra dica é mantenha o distanciamento e evite o contato físico com outras pessoas, como abraços, aperto de mão e etc, tá? Lave sempre as mãos na chegada da escola, antes e depois do lanche e quando você utilizar o banheiro. Se no momento você estiver na sala de aula não tiver como lavar as mãos, use o álcool em gel, tá? Vamos manter a distância, não compartilhar os objetos. Olha essa dica aí da garrafinha que eu falei para vocês agora há pouco. Use a sua própria garrafinha e não compartilhe, tá bom? Os seus objetos. E a nossa aula está chegando ao final. Vamos fazer a revisão aqui. Falamos de eliminação de resíduos, sistema urinário, formação da urina, sobre a importância desse exame, da água no corpo humano, o aumento do consumo de líquidos e algumas curiosidades nojentas sobre o corpo humano, tá bom? Falamos ainda das dicas da prevenção do coronavírus e as referências da nossa aula foram essas. A gente sempre usa o livro didático, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula, aprendido bastante. Valeu, galera. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.